Olá pessoal, do nosso Música para o Paroxítono, nós estamos aqui novamente. Semana passada estivemos aqui para falar da nossa rainha do pop mundial, a Madonna, e hoje estaremos falando do rei do pop. Isso mesmo, estou falando de Michael Jackson. Coincidência ou não, os dois nasceram no mesmo ano e no mesmo mês, com diferença aí de 15, 16 dias. Se estivesse com a gente, Michael Jackson estaria completando também 67 anos no dia 29 de agosto agora de 2025. Infelizmente nos deixou muito cedo aí, em junho de 2009. É claro que é muito difícil falar do rei do pop, Michael Jackson, uma figura assim ímpar dentro da música e das artes no século XX. É uma das figuras culturais mais importantes do século XX, apesar da sua vida bastante conturbada, bastante polêmica. Também teve uma vida, uma infância muito sofrida aí com o pai dele e tudo isso que muita gente sabe um pouco dessa história do Michael Jackson. Passou por processos difíceis na vida, morreu muito cedo, uma coisa assim que os gênios aí geralmente passam por essa situação, e não foi muito diferente com o Michael. Então, vamos falar um pouquinho só aqui do Michael. Óbvio que voltaremos aqui em outros dias para falar mais do nosso rei do pop. Já falamos aqui um tempo atrás sobre o álbum dele, o Thriller, que foi o álbum mais vendido de todos os tempos, lá de 82 e tal. E hoje a gente vai falar um pouquinho do início da carreira do Michael Jackson. Michael Jackson nasceu lá nos Estados Unidos, era de uma família cujo pai era metalúrgico, ele era o 7º irmão de 9 irmãos. E aí ele sempre gostou muito dessa questão de cantar e tal, de música. E aí em 1964 os irmãos mais velhos dele resolveram montar um grupo lá de Jackson 5, os cinco irmãos da família Jackson. E aí, ele com 6 aninhos de idade acabou aí cantando junto com os seus irmãos, o Jack, o Tito, o Germany e o Marlon. E aí tinha o Michael lá, pequenininho, 6 aninhos de idade. E 2 anos depois, em 66, ele já passou a ser lá o vocalista do grupo. O grupo vendeu muito disco, foi um fenômeno mundial, principalmente nos Estados Unidos. Ficou bastante conhecido lá, as gravadoras começaram a ir atrás dele, e aí eles lançaram, venderam mais de 2 milhões de álbuns em toda a carreira do Jackson 5. É óbvio que depois o Michael saiu do grupo, foi fazer uma carreira solo, uma carreira brilhante, carreira solo. E em 1969, eles, vamos citar aqui 2 sucessos lá do Jackson 5. Um deles é o ABC, e a outra lá é I Want Your Back. Outro grande sucesso. Essa ABC foi um sucesso lá inicialmente lá na televisão, o Ed Sullivan lá, um cara que apresentava o programa, todo mundo famoso ia lá, o Elvis ia lá, os Beatles iam lá, e aí chamou lá o Jackson 5. O ABC, para você ter uma ideia, essa música foi lançada em 69 e em 1970 ela desbancou Let It Be, dos Beatles, que foi o último sucesso dos Beatles lá, quando o quarteto acabou lá em abril de 70, eles desbancaram lá o Let It Be, que estava muitas semanas lá no primeiro lugar da Billboard Hot 100, que são as 100 maiores, os 100 maiores hits lá da revista Billboard norte-americana. E eles ficaram várias semanas lá desbancando aí o Let It Be, não é pouca coisa não. Então, esses são os 2 grandes sucessos, vamos dizer assim. Tem outros sucessos, mas aí o Michael já mostrava a sua performance cantando, dançando e se apresentando, e já virou aí um fenômeno musical já com 8 aninhos, 10 aninhos e tal. Aí a Diana Ross, que conheceu eles, que depois virou uma super amiga do Michael, uma espécie de madrinha do Michael Jackson, acabou apresentando o Michael lá, os Jackson 5 na Motown. Motown era
um selo lá norte-americano que gravava muita música black music, blues, muita música negra norte-americana, e lá ela apresentou lá os meninos pro diretor lá da Motown, e eles gravaram 4 álbuns lá dentro da Motown. Em 1972, Michael Jackson já tinha aí uma presença individual, né? Os irmãos deles continuavam lá com o Jackson 5 e tal, outro irmão entrou e tal, só que o Michael não tinha como, o Michael acabou indo para a gravadora e acabou gravando aí e se dando muito bem. O primeiro grande sucesso em 72, sucessaço do Michael Jackson lá de 1972, foi o primeiro grande sucesso solo do Michael Jackson. Tocou demais, virou um clássico aí. E não tem como não lembrar do Michael ainda, muito jovem ainda, 13, 14 aninhos. No ano seguinte, Michael não fez diferente. Em 73, ele lançou um álbum, Ben. E aí esse Ben foi um álbum cuja música também, Ben, fez um enorme sucesso. E a gente pode destacar também nesse mesmo álbum a música Happy. 2 enorme sucesso, tocava muito, começou a tocar demais aqui no Brasil. E ele se tornou muito conhecido. O Bim, por exemplo, entrou na trilha sonora da novela Uma Rosa com Amor, trilha internacional, lá de 1973. E depois Rap entrou lá na trilha sonora trilha sonora internacional da novela Pecado Capital, lá de 75, que foi até 76 e tal. Entrou nessa trilha sonora Rap. Baita sucesso também, um grande sucesso. E Michael já demonstrava que queria ser um fenômeno, já era um fenômeno musical, mas prometia muita coisa. Depois tivemos outros sucessos, a gente não vai falar aqui hoje desses sucessos, e a gente vai dar um pulo lá para o primeiro álbum adulto, vamos dizer assim, do Michael Jackson. Ele já tinha gravado 4 álbuns já dentro da Motown, daí ele foi para Epic Records, foi o primeiro disco que ele gravou na Epic Records. Aí ele já tinha um pessoal aí por trás dele, né? A gente teve lá produtores musicais e tal, como Quincy Jones, que depois virou um cara assim, referência como produtor musical, um músico, um maestro, um cara fera mesmo, depois ficou muito conhecido, mas ele ficou bastante conhecido inicialmente por projetar, por mostrar lá todo o talento que o Michael Jackson tinha. E aí, em 1979, que foi o 5º álbum dele, Off the Wall. Off the Wall foi um fenômeno de venda também, vendeu mais de 20 milhões de álbuns, assim, um enorme sucesso, entrou na lista dos mais vendidos aí. E já entrou, já colocou 4 hits já de cara. Foi o primeiro álbum que foi colocado, que tinha 4 hits na Billboard Hot 100, lá nas 100 mais lá da Billboard. Foram 4 músicas que já colocou dentro lá da Billboard. Vendeu, como eu disse, 20 milhões. Das 10 músicas lá desse álbum, 3 tem a autoria do Michael Jackson. Depois ele teve algumas parcerias, depois teve alguma ajuda lá do Stevie Wonder, do Paul McCartney, que depois virou um amigo dele, depois eles brigaram, enfim, tem toda uma história aí depois com os dois. E aí o Quincy Jones também trabalhou muito nesse álbum, e aí o Michael mostrou um pouco aí um outro lado. Foi o primeiro álbum onde o pessoal realmente notou que o Michael tinha se desvencilhado aí daquela música lá que os irmãos tinham colocado, uma coisa meio black music, meio soul, e aí ele foi mais pro pop. E aí a gente vai falar de algumas músicas aqui que viraram hits aí do Michael Jackson. Óbvio que depois vieram outros, dezenas dele, mas a gente vai se apegar aqui, por exemplo, na Don't Stop Till You Get Enough. Então, Don't Stop Till You Get Enough foi um dos grandes sucessos desse álbum aí, do Off the Wall, de 79. Foi lançado em single em julho de 79, um mês antes aí do álbum. O álbum foi lançado em agosto, eles lançaram em julho. Só lembrando, o single era um disco, um compacto, onde tinham um grande sucesso. Eles colocavam um disco, atrás, no lado B, colocavam uma outra música, e vendia muito. Ele meio que projetava aí
Eles lançavam vários singles, depois compilavam e faziam um álbum inteiro. E aí o pessoal, já através do single, já conhecia as músicas que viriam no álbum. Era um jeito de se fazer aí, de divulgar aí a música que estivesse lá com o artista, que o artista estava querendo lançar. Foi assim um álbum que já atingiu já o primeiro lugar na Billboard. Essa música, por exemplo, já atingiu o primeiro lugar na Billboard, coisa que não acontecia desde 72, lá desde do Bean, lá de 1972. Um baita sucesso. Então, Don't Stop Till You Get Enough. Vale a pena dar uma olhada. Depois o Rock With You também é um outro grande sucesso. Foi o segundo single lá do álbum lançado lá naquele mesmo ano. Foi lançado um pouco depois do álbum, mas foi o segundo single e sempre ficando lá entre as primeiras posições dentro da Billboard. Depois, She's Out of My Life, que é uma música lindíssima, uma música lenta, foi o quarto single do álbum Off the Wall. Estava entre as 4 canções do álbum que atingiu lá o topo da parada. Essa música tinha uma pegada um pouco mais lenta, um pouco mais romântica, né? E aí, realmente uma música lindíssima, mais suave, uma bela canção aí desse álbum que é She's Out of My Life. Ele canta sentado num banquinho e tal, maravilhoso, ele com aquela voz dele ainda, muito jovem e tal, 21 anos. Muito legal essa música, vale a pena dar uma olhada aí no mais embaixo aí dessas músicas. Depois tem ainda o Off the Wall aí que dá nome ao álbum. Esse foi um grande carro-chefe, e aí depois nas turnês, nas big turnês lá que o Michael Jackson fez, não tinha como não tocar essa música. Gerou então essa música o terceiro single, e estava também entre as 10 mais da Billboard americana. Então tem aí essas músicas. Depois desse álbum, o Michael lançou mais 5 álbuns de estúdio, né? E depois, até 2001, depois ele faleceu em 2009, depois tivemos mais 2 álbuns póstumos depois da morte dele. Infelizmente, em 25 de junho de 2009, Michael nos deixou. Muita polêmica ainda sobre a morte dele, a questão lá do médico, do uso excessivo de remédios e tal. Tem muita polêmica até hoje sobre a morte dele. O fato é que ele morreu aí aos 50 anos, 51 anos incompletos, lá, e comoveu bastante todos os fãs, e a partir daí ele acabou virando aí um ícone. Aí o pessoal aí, os jovens, o pessoal sempre imitam ele na questão da dança, na questão dos costumes, na questão da roupa. E ele influenciou realmente toda uma geração aí, várias gerações, até hoje influencia o Michael Jackson. Voltaremos aqui a falar do Michael. Hoje demos uma pitada aí na carreira. O pessoal vai pensar, mas tem muita coisa do Michael? Tem, realmente tem muita coisa do Michael aí pra gente ver, mas a gente vai deixar para uma outra oportunidade. No momento a gente falou um pouco do início da carreira dele, lá dentro do Jackson 5, com 2 músicas, e depois a gente falou logo depois, dos 2 primeiros discos dele lá, colocamos 2 sucessos, e voltaremos aqui a falar desses outros álbuns também. E o primeiro álbum solo dele na vida adulta, aos 21 anos, lá, o Off the Wall, que virou aí uma febre, vendeu demais também, foi um grande sucesso. E depois desse álbum, de 79, Off the Wall, que a gente citou algumas músicas, veio aí o maior álbum dele de todos os tempos, e talvez o mais vendido de todos os tempos, que é o Thriller. A gente já falou do Thriller aqui, veio 3 anos depois do Off the Wall, e aí não teve como não considerar aí, o mundo não vê o Michael como uma grande referência, o nosso rei do pop. Então fica aqui essa postagem, essas músicas que eu citei vão estar aqui no maisinho embaixo aqui, com o link aqui para vocês darem uma ouvida, relembrarem, até alguns conhecerem ou identificarem. Às vezes conhecem a música, mas não identificam pelo nome, então dá uma olhadinha aí. Então, um grande abraço a todos, viva o nosso grande rei do pop, Michael Jackson. Até a próxima postagem.